gente está aqui na agência S3 com os diretores Santiago e Pedro. Eles vão falar agora um pouquinho pra gente sobre a formação deles e o que eles fazem aqui na agência. E aí, Santiago? Muito bom. Bom, eu sou Santiago, sou diretor de atendimento. Basicamente eu faço atendimento a todos os clientes e dentro da, como a gente é uma agência pequena, eu acabo fazendo toda a produção gráfica também da agência. Uhum. E tu, Pedro? Bom, eu sou formado em publicidade, sou diretor de criação da agência. Uhum. E faço a redação, criação de peças também, gestão da pauta junto com um colega nosso. Uhum. E por aí vai. Certo. Vamos começar assim então. O setor, a gente vai falar sobre o setor de produção gráfica. Aqui na S3, como é que funciona mais ou menos esse setor? Quantos profissionais se envolvem nesse setor? Como é que é mais ou menos? Formalmente, a gente não tem um setor de produção gráfica. Uhum. Quem cuida é o atendimento. E dentre os dois atendimentos que a gente tem, o Santiago é quem mais faz. Uhum. Então a gente pode dizer que tem um profissional, mas é uma coisa que se estende entre outro atendimento também com a criação. Né? Não é uma coisa fixa, digamos assim. Sim. Ela varia de acordo com o trabalho que está sendo feito. Uhum. Mas é ele quem comanda mais essa área. Bom, realmente quem acaba fazendo a produção gráfica sou eu, né, no final, né? Na verdade o Pedro, junto com a criação, acaba decidindo o material que vai ser feito. Depois que tem a criação idealizada, eu acabo encaminhando para o fornecedor específico para produzir o material. Uhum. Basicamente esse processo. Depois, dentro desse processo, mandar para a gráfica, tem prova de cor, que a gráfica traz para mim, que a gente aprova ou não. Aí o Pedro também participa da verificação da prova de cor. E depois que a prova de cor é assinada, realmente vai para a produção do material específico. Mas então, antes de chegar em ti, passa pelo Pedro. Aí a partir dali, segue para produção do... Tudo depende do tipo de cliente e do material. Se o cliente tem vários tipos de contrato, né? Uhum. Tem cliente que nos contrata por um trabalho específico. Uhum. Normalmente esse trabalho específico já vem definido o material, direto do orçamento que o cliente aprovou. Quando é um cliente que a gente chama de FII mensal, que o cliente tem contrato longo, aí acontece que a gente tem uma criação interna, então daí o processo é inverso. Aí a criação inventa o material, eu orço e acabo pegando a aprovação do cliente. Eu tenho que ter uma maior liberdade para fazer. E normalmente fica melhor as peças daí. Certo. Como é que funciona a contratação das gráficas que trabalham com vocês? Vocês têm empresas gráficas fixas? Como é que funciona? Tá, vamos explicar. Existem vários tipos de gráficas e tipos de materiais. Tem desde a parte de material tipo que é papel, tem lona, né? Tem, por exemplo, tem materiais que são tipo uma placa de PS que tem que ser impressa, adesivada, que envolve outras coisas, né? Então cada fornecedor tem uma qualidade específica, né? Então o que acontece? Normalmente a gente trabalha com 3 gráficas dentro de cada, tipo pequenas quantidades, média quantidade, e mais 2 fornecedores quando tem um problema estranho, assim, que é estranho. Tem que fazer uma lona gigantesca e mandar instalar. Tipo, daí não tem muitos fornecedores que façam isso. Que a gente faz? A gente é bem fiel, eu sou bem fiel a alguns. Por quê? Porque às vezes quando eu preciso ter um material para ontem, eles me atendem, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho 3 gráficas que eu realmente orço com elas e divido entre elas a produção. Basicamente isso. E volta e meia eu boto uma ova para orçar, para ver se o preço tá ok, se não tá. Troco umas vezes ou não. E muitas gráficas dos nossos clientes também. Então acontece ter muita permuta, assim, muita permuta nessa área. Para nós é importante, na verdade. Como eu vou dizer? Porque toda agência trabalha com comissão, né? Então tu tem um contato com o cliente, então todo o material gráfico foi produzido, a agência ganha 10%, ou 15%, ou 20% desse valor, né? Então não é muito bom ter várias gráficas, entendeu? Fica difícil de cobrar depois. Também a tua comissão, né? Porque na verdade eles te pagam depois que o cliente paga. Então a gente acaba tendo 2, 3 no máximo. Até para criar uma fidelidade também. Sim, não, até para ter uma parceria, tipo, na hora que dá um aperto, eu preciso para amanhã, o cara passa o teu trabalho na frente. É uma relação de confiança que se estabelece, né? Com certeza. E
Então, o profissional dessa área, quem cuida da parte de produção gráfica, ele tem que ter um entendimento bom de tipos de impressão, né? Me explica isso um pouco. Ele tem que ter, porque tem que ter um cuidado com a gráfica, na verdade, porque tu tem que pensar que a gráfica é uma indústria, entendeu? Tu manda um orçamento para eles, pede algumas especificações e eles podem te mandar outras especificações mais em conta. Por exemplo, uma classificação ProLan, por exemplo, que é um pouco mais cara que a do OPP lá que tem, que é uma mais simples. Então, tu fez o orçamento com ProLan, eles te mandam na outra. Se tu não olhar, tu vê o preço, que é mais em conta, tu contrata ele, tu assinou o orçamento, tecnicamente ele tá certo, né? Sim. Então, tu tem que entender, tem que ler, tem que cuidar bastante, porque... Claro que com as gráficas são muito parceiras minhas, elas não vão fazer isso comigo, né? Sim. As minhas gráficas vão dizer assim, cara, não tem esse papel hoje no estoque. Botei outro, né? Ele vai te avisar. Mas se o cara quer te pegar pelo preço, ele não vai te avisar. Ele vai mandar, ele vai dizer, eu te mandei no orçamento, ele vai ter vista, né? Então tu tem que ter um conhecimento, tem que conhecer, tipo, o tamanho do papel, até para ajudar a criação. Às vezes a criação tem uma ideia de fazer um material e fala assim, esse tamanho que tu quer vai ficar muito caro porque vai passar do provento padrão da gráfica. Daí ele vai alterar para poder encaixar no orçamento do cliente. Né? Também tem que ter... Então a parte da criação trabalha junto, né, nessa parte da decisão da impressão. Na verdade é o pó da criação, né? Ele imagina e vai, então dá. Ou tenta achar uma coisa de uma maneira que dá. É basicamente bem esse jogo aí. E às vezes ele nos passa uma coisa, tem que ser assim, já nesse formato, e a gente esse formato não vai funcionar. É uma coisa que é discutida. A parte boa é que como eu sou atendimento, talvez esse processo aqui na nossa agência é mais rápido que uma agência grande. Porque teoricamente se uma agência grande, o protográfico vai ter que mandar o atendimento e falar com o cliente. Eu já falo, o Pedro falar pra mim, eu já li pro cliente, vamos alterar o formato, o que tu acha, vai custar tanto mais. Se ele aprovar, tocamos ficha, se não aprovar, a gente vai ajeitar daí, pra ficar como no preço antigo daí, né, no caso. Sim. E é comum o cliente se interessar por essa parte do processo da impressão? Ele chega a interferir, assim? Não existe isso? Existe. Tem clientes que preferem fazer com as gráficas deles, que contratam a gente só pra fazer o layout. Nesse ponto, sim. E faz por eles, mas aí é aquela coisa. Eu acho que do geral. Vai imprimir com a tua gráfica, a responsabilidade é tua. Se a cor ficou ruim, se o papel ficou ruim. A gente não assume responsabilidade, nem. O problema é dele, não é nosso. Sim, daí vocês ficam responsáveis pela arte. Ele fica responsável pela impressão. Mas normalmente o cara que contrata uma agência, como a gente tem um custo maior que um freelance, por exemplo, o dono, a empresa que nos contrata, ele está esperando que a gente entregue pronto o negócio. Né? Na verdade, a gráfica é como se fosse um braço nosso. Então, por isso a gente trabalha com gráfica boa, entendeu? Porque claro que acontece erros, né? Tipo, dentro do processo todo, às vezes a gráfica deu um problema na impressão. Mas dentro do geral, tipo, a gráfica tem que ter uma média boa. Tipo, entregar no prazo essencial e também ter uma fidelidade de cor, que é muito importante também, pra nós, né? Porque tem cliente que é muito, muito criterioso com o tom de verde exato que ele tem, né? Então, se tu não faz uma prova de cor correta e o impressor não corrige na hora, chega outro verde, na hora que tu entrega o material pro cliente, o cliente não aceita o produto. Só que ele não vê a gráfica, ele vê tu. Ele vê a agência, né? Então, a gente tem que ter o nosso fornecedor de gráfica tem que ser igual, tem que ter a mesma qualidade que a gente mantém aqui, né? Então, por isso ele é muito parceiro nosso, né? Nesse caso. Entrando mais no assunto sobre formação, cursos, conhecimento e mercado de trabalho também, que tipo de aprendizado, de conhecimento que o profissional dessa área é bom ele buscar antes de entrar pro mercado de trabalho? Bom, eu acho que a primeira coisa é procurar um estágio, né? Tipo, eu acho que tendo um estágio tu vai aprender, tipo, como se faz fazendo, né? Tu vai errar e tal, mas vai aprender. Dentro de cursos, assim, eu acredito que tem uma coisa no Senac, eu não fiz nada, mas eu realmente aprendi trabalhando dentro de uma gráfica. Trabalhei numa gráfica de porte médio para grande, onde tinha impressão offset e impressão digital, e foi ali no dia a dia que eu aprendi realmente papel, impressão, cor.
que é muito importante para essa área. Na verdade eu não fui trabalhar por causa de grana lá, eu trabalhei para aprender mesmo. Eu acho que foi bom. Eu acho que até quando a gente começou a agência foi um diferencial para nós. Com certeza. Pra gente, porque, na verdade, como tem comissão envolvida, isso ajudou muito a gente começar, tipo, financeiramente falando, né? Porque quando tu começa uma empresa é bem complicado, né? E isso ajudou bastante em questão de receita. Então, Pedro, como é que funciona esse processo da conclusão do desenvolvimento da arte até o envio dele para impressão? Primeiro, o cliente faz um contato com o atendimento, chega um briefing, a gente criou o material, manda o layout para o atendimento de novo, o atendimento manda para o cliente para aprovação. Aí se tiver alteração, a gente faz a alteração, manda para o cliente de novo, aí ele aprovou o arquivo, tá aprovado, pode imprimir. Aí a gente tem que finalizar o material para impressão, botar a foto em alta qualidade, fazer sangra no arquivo, marcar a dobra, cada particularidade do material específico que forma. Aí, com ele finalizado para impressão, vai para a gráfica. A gráfica normalmente faz uma prova de cor, que ou a agência ou o cliente ou os dois olham, assinam, e depois de assinado é com a gráfica. Aí que não se envolve tanto na real. Bom, depois que a gente manda a prova pra gráfica, se é um material muito complicado, a gente vai lá e acompanha. Coisa que eu tenho uma cor específica, uma cor muito especial. O processo de produção? Às vezes eu vou na gráfica. Tipo, mas como tem a prova de cor na verdade é uma segurança minha e do cliente. Tipo, é até pra gráfica, pra todo mundo é uma segurança. Aquela prova de cor, ela segura que a cor vai estar 90%, 95% igual como está naquele papel. Então, se eles entregarem algo meio discrepante daquilo, o cliente pode devolver o material, sem custo, no caso, né? A gráfica vai ter que assumir, né? Então, é seguro para todo mundo. Então, e também é uma prova para gráfica, tá muito parecido com isso aqui, se o cliente reclamar, entendeu? Então, é uma prova para todo mundo, né? Para mim, pro gráfico e pro cliente, né? Sim. Bom, daí, às vezes tem que acompanhar um processo, quando tem um corte, uma agenda, por exemplo, que tem uma costura. Aí é bom a gente lá na gráfica dar uma olhada, né? Tipo, dar uma apertada, assim, que dá uma pressão pro produtor lá da gráfica em questão. Aí depois, também, depois que a criação saiu dessa área, o atendimento, eu tenho que ficar de olho no prazo, tipo, porque a gráfica pode se atrapalhar no prazo, né? Então, tu tem que ter ali um controle, nem que seja um Excel. Nós temos um sistema aqui, né? Que me avisa quando tem que entregar o material, mas tem que ficar de olho que às vezes a gráfica atrasa, ou porque como a gráfica é uma indústria e vende muito, às vezes entra um trabalho muito grande para eles se atrapalham e não entrega o teu e não te avisa às vezes, né? Então tem que ficar de olho no prazo. Secar o material também, se está inverno, chuva, frio. Tem tudo. O material esperando para secar não seca, não dá para fazer os acabamentos. O prazo varia de acordo com o trabalho. Cada material, muda. Tudo depende, porque como tem que imaginar que assim, nem tudo na gráfica é automatizado. Às vezes tu quer fazer uma dobra, tem uma máquina que faz a dobra. Mas dependendo da dobra que o cara de criação inventar, não tem a máquina que faz a dobra, ele fizer na mão. Né? Por exemplo, calendário. O calendário parece que é ridículo, mas pra gráfica é muito complicado. Sim. São 12 folhinhas que tipo, tem que ordenar as folhinhas, tem que fazer o furo nas folhinhas e botar o airô ou a espiral nelas. E muitas gráficas é muito manual, tipo, são pessoas com a mão fazendo, né? Aí acontece, demora muito tempo. Por isso que demora 6 dias, 7 dias, 10 dias, dependendo da quantidade, né? Então, e também tem, dentro das gráficas, tem gráficas mais automatizadas tendem a ser mais rápidas, né? As que vocês têm parceria, elas são de que perfil? São gráficas? São médias, grandes, que são automatizadas. Então o prazo de vocês que determinam o prazo pra gráfica, ou a gráfica que determina o prazo pra vocês? É uma parceria, né? Tipo, eu sei quanto tempo demora, entendeu? Então os caras dizem que tá tanto tempo, eu dizer, não, eu sei que tu faz menos, entendeu? É pelo teu conhecimento já. Eu sei que quanto tempo demora pra botar um plástico em cima ou botar um verniz. Mas se o produtor não saber quanto tempo demora, o cara gráfico pode empurrar o prazo pra cima, não sei. Então é bem parceria o lance, né? Sim, se o cliente precisa do material pra amanhã, não vai dar.
para depois de amanhã. Pode ser que a gente fale com a gráfica, negocie com eles, passa na frente de alguma coisa lá e dá um jeito. Vou escolher um papel que segue mais rápido. Né? Vocês dão um jeito, assim, pra se encaixar. O cliente não quer saber, né? A gente quer o material amanhã. Ele inventa uma ação, panfletagem sábado de manhã. Te mando o briefing na quarta. Tem que fazer a arte, aprovar e mandar imprimir. E daí? Sim. Tem que fazer o arquivo, aprovar o arquivo, ver prova de cor. Às vezes nesse caso, às vezes tu não vê prova de cor, né? Sim. Isso é muito correria. Tu vê uma imagem no monitor, mas tu, tipo... Aí tu não tem segurança nenhuma daí. Se vier tudo borrado, então tem como cobrar do cara, tu não viu a prova, né? E mudando então pra esse assunto assim de erros mesmo. Sim. Já aconteceu, como é que funciona também quando é feita uma impressão errada, em grande quantidade? Como é que vocês... Quando normalmente a gente toma um cuidado por e-mail, né? Então a gente tem tudo meio... Como eu vou dizer, a gente tem tudo notificado, né? Sim. Tenta pegar uma formalização do cliente. Sim. Seja a assinatura na prova de cor, seja um e-mail dizendo que está aprovado. É uma segurança que a gente tem. E a prova de cor em si é segurança mesmo, né? Sim. Mas sempre, às vezes acontece um erro. Pode ser desde uma palavra errada, escrita errada, que... Por uma digitação. Culpa da agência, o cliente mandou assim e a gente não viu. Sim. A gente não viu, ele não viu na revisão. O revisor não viu também. A gráfica não revisa. Não, a gráfica... A gráfica imprime. E deu. O trabalho dela é imprimir. Sim, tá certo. Então, o cliente contrata a gente para criar o arquivo e a gráfica basicamente imprime o que a gente cria, né? Então a gráfica não tem uma responsabilidade com questão a texto, questão de qualidade da imagem, se está com baixa resolução, não tá. Isso é tudo com a gente. Mas como vem a prova de cor na nossa mão, a gente joga a prova de cor, tem uma base de como vai ficar o material. Aí, sim, essa foto aqui tá embaixo. Tu já troca. Vai dar. Esse tom aqui ficou ruim, vamos deixar mais claro, mais escuro. É o erro de essa palavra aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí mexe e manda de novo. E se realmente acontece um erro, a culpa foi nossa, por exemplo. Se a culpa foi nossa, a gente paga. Tipo, normalmente a gente faz a gente paga a gráfica de novo. Custou, sei lá, 5 mil reais. A gráfica, como é nossa parceira, ela vai nos cobrar o preço de custo dela, daquele material, sei lá, vai ser em torno de 70% desse valor, no caso. A gente vai ter que pagar o valor, porque o cliente não vai nem ficar sabendo, na verdade. Ou vou informatizar, ou a gente vai avisar o cliente. Porque vai atrasar também a entrega do vai atrasar. Mas daí é difícil a gente dar erro, assim, tipo, a gente teve poucos erros. Sim. Por falhas nossas. Mas é mais fácil a gráfica errar, né? Imprimir fora do registro, por exemplo. Cartão de visita que fica torto. Aí tu não aceita o trabalho, pô, olha só. Aí foi um erro de impressão. O verniz, tu marca o verniz no lugar X e o cara não toma cuidado e fica no lugar errado, aí fica o arquivo todo feio, né? Daí simplesmente tu não devolve, o cara faz de novo. Aí o custo é com a gráfica, né? Sim. Mas também pode acontecer o erro do cliente também. Aconteceu o erro do cliente mandar um dado, mandar o telefone para nós errado. Tipo, o telefone revisou, ele assinou a prova, meu telefone tá errado, viu, meu? Daí é culpa do cliente. Sim. Aí o cliente vai ter que pagar, né? Com certeza. Então, Pedro, me diz assim, qual a importância para vocês esse setor de produção gráfica? É fundamental. Né? Porque tu faz uma arte bonita para dar resultado, para o cliente ficar satisfeito. Ele aprovou o JPEG no computador lá e ele espera que o material fique bem feito. Se o material não ficar bem feito, ele não vai fazer mais nada com a gente, ele não vai ficar satisfeito, vai incomodar. Sim. Então, se a gente não souber como, para quem encaminhar o material, quem mandar, quem produzir, cuidar da produção, se ficou bom, se não ficou, vai ser ruim para nós. Claro. Então, a nossa cara ali, o material, o cliente não vai ver que foi na gráfica tal. Sim. Ele vai ver que o material foi feito por nós. É verdade, então vocês têm toda uma atenção. Exatamente, por isso que é tão importante assim. O que tu acha?
Eu acho importante também, além disso, pelo fato de financeiramente falando, tipo, que a agência fatura com isso, na verdade. Tipo, a gente realmente ganha dinheiro com produção gráfica pela comissão que tem, né? E se tu não tiver um fornecedor bom, que tem um preço bom, tu não consegue realmente transformar isso em dinheiro pra ti. Sim. Se o cara te passa um preço muito alto, tu não fecha o negócio porque o cliente não quer, né? Por mais que o cliente sabe que tem uma comissão envolvida, né? Sim. Basicamente é isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Santiago. Isso aí. Eu vou mostrar alguns trabalhos que a agência fez, mas nem vou mostrar um pouco de alguns materiais. Bom, até para ver o caso como ela comentou, da importância do protográfico. Esse catálogo, a gente fez um catálogozinho que a gente solicitou que ia ter classificação e a gráfica acabou entregando sem nada. Então a gente recebeu aqui, viu que o material não contava com a classificação exata, nem com o verniz interno, a gente teve que devolver o material. E aqui ele devolveu. Aqui não sei se consegue enxergar direito, mas aqui dá pra ver que não fica manchado nada a peça. Aqui são algumas pastas. Essa pasta tem apenas impressão. Porque qualquer acabamento que tu faça acaba aumentando um pouco o custo, né? Essa pasta tem uma classificação Prolux, dá pra ver que não dá pra ver a tinta tão forte, mas a diferença disso aqui é como ela é classificada. Ela tem um plástico em volta, acaba não manchando, então tipo, tem uma proteção a tinta não mancha, por isso que quando tu bota na carteira não mancha. Se tem Prolux é que tem aquelas coisinhas azul na carteira bagaceira, né? Mais uma pasta, também sem nenhum acabamento especial, apenas com impressão. Só tem um verniz de proteção para não manchar a tinta. Esse aqui é um cartão postal. Ele tem já um acabamento mais qualificado, tem a plastificação e tem também um verniz UV, que é como se fosse dar aquela impressão que fosse uma colinha por cima, né? O cartão da agência, diferenciar o cartão do outro, ele tem uma faca em volta, então, ele tem uns cantos arredondados. Esse também é outro cartão de um cliente nosso, que também tem facas arredondadas, formato diferenciado. Esse aqui é um catálogo um pouquinho maior, tem produção de foto e tudo, né? Também tem esse catálogo que tem problema em todas as páginas, que também isso encarece muito. Como vê pelo brilho aqui, tem verniz UV aqui, materialzinho básico. Aqui nós temos um envelope do cliente, um envelope especial que a gente chama porque ele é feito, né? Então a gente faz a faca, faz a impressão. Aqui nós temos também um informativo, diferente daqueles outros que estavam ali, ele não tem nenhum acabamento de qualidade, como é um material que vai ser distribuído em massa, então a gente não tem uma qualidade, não tem que ter tanta preocupação com a classificação, né? É basicamente um cuidado com a arte, conteúdo, impressão, e o custo também fica bem mais reduzido. Tem um catálogo, um dos primórdios da agência, que também tem classificação, tem verniz. Esse aqui é um folder que a gente fez, a gente tem um colégio que tem vários cursos técnicos, e a gente fez um folder para cada um, e dentro do folder a gente botou um cartão dentro, fez uma faca. Esse aqui já é um trabalho, dá um pouco de manipulação na gráfica, né? Por que a gente fez isso? Porque como os preços alteram, a gente fez uma grande quantidade desse material para conseguir um preço bom, e cada campanha a gente vai imprimir um cartão. E a gente coloca o cartão nessa faquinha que foi feita. Então o cliente consegue um preço bem melhor na produção, e assim economizou muita verba. Aqui nós temos, a Unimed tem várias agências, então elas contratam por serviço específico, e a gente faz muito para a parte de TI. É uma pasta, e dentro tem alguns mini folders, na verdade. Uma lâmina 4, diverso, e 2 folders com informações específicas. Vou falar um pouco da caixinha que a gente fez, que a gente teve uma ideia de fazer uma caixinha
o cliente imagina convites, ela faz convite de formatura, né? E a ideia foi descontrair um pouco a reunião para ver, reunião com a equipe de formatura, no caso. Então a gente fez uma caixinha, né, toda engraçadinha, contra o estresse do TCC, contra o pavor das provas, contra o terror do estágio obrigatório. Aí imagina dar uma forcinha, tipo, fazer uma caixinha e na hora da reunião tem memes dentro para nós descontrair. Isso foi um diferencial bem grande para eles, que deu um resultado. Aqui está o protótipo feito na agência. A gente fez um tamanho, a gente fez tamanho ideal, mas a gente fez o protótipo, viu que ficou muito grande e o custo ia ser muito alto, então a gente reduziu para fazer uma menorzinha. E aqui está ela finalizada já com o acabamento já. Aqui está a faca dela. Daí está o desenho gráfico que o cara de criação fez. Fez a faca. Então quando faz a faca tem que ver exatamente se a dobra vai encaixar ou não. Senão é um trabalho bem pesado. Tem um flyer, esses são, a gente chama de, que é Rapid Express, né? É só um corte reto de impressão. Não tem muito cuidado, na verdade. Só ver a cor daí. Não tem como dar erro. Isso aqui é um convite de formatura também. Acho que é do IPA, por sinal. Isso daí é uma impressão digital, que pode fazer pequena quantidade, mas mesmo assim não consegue botar um crolan em volta para manter. Que tem um livro também que faz parte também dessa área de produção, a capa feita pela gente, toda a diagramação interna do livro. Sacolas também, a gente fez uma sacola aqui. O cara da sacola, essa parte brilhosa aqui também é um verniz de brilho. E dentro dos acabamentos técnicos tem um gridzinho aqui, que na verdade tem várias, pode botar pelinho dentro do acabamento, pode escolher várias coisas. Pode ser pelinho, pode ser um grip que imita uma areia, né? Aí vai falando. Aqui na tela, por exemplo, tem um adesivo também que faz parte da produção gráfica. Esse é um adesivo recorte. Na verdade, a gráfica faz o grande por fora, depois faz o S e o 3 no branco e outro verde e monta, de entrega montado. Acho que basicamente é isso.